Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Piracicaba, mais um programa em foco. Sou o Rafael Santana, estou acompanhado do Aira Prada e hoje temos uma pessoa muito especial, um amigo muito querido, Marcelo Bassos, do portal do Engenho da Notícia. Exato. Portal Tudo... ainda não. Ainda não. Portal são vocês. Exato. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina, o Engenho que vem completando agora 18 anos. Sim, Engenho Notícia, 18 anos aí numa luta diária, né? É, mas e a Tá. gente vai bater um papo hoje, pra você contar um pouquinho da história, da sua trajetória, da trajetória do Engenho também. Conta pra gente um pouquinho do que é o Engenho da Notícia, o que ele faz, para o público conhecer um pouco mais sobre ele. Olha, realmente o público em geral não conhece bem a gente, né? Sim, Minha mãe até hoje não sabe o que eu faço. Ela não entende. A gente tá sempre por trás, né? sim. Dos bastidores, mas é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sou jornalista por formação, me formei aqui na Unimep em 96. E eu saí da faculdade já com a ideia de ser assessor de imprensa. Nunca tive essa vontade de trabalhar numa redação, porque a faculdade foi me mostrando outros caminhos. E eu também nunca gostei dessa coisa de rádio, de estar exatamente no microfone ou na televisão. Talvez por trás, produzindo, já produzi um pouco de rádio, programa de rádio. Mas, assim, a ideia veio engendrando, vinha engendrando a ideia de uma assessoria de imprensa em Piracicaba que não existia naquela época, né? Nem o curso existia. Depois foi embutido na grade curricular do curso de jornalismo da Unimep, mas na minha época não tinha. Então era uma coisa que a gente ia lendo, ia através de alguns estudos, alguns livros, né, que a gente tinha conhecimento, e isso foi mexendo com a minha cabeça. Ter uma assessoria de imprensa. Eu vim da área de vendas, eu tinha uma loja, meu pai tinha uma loja que eu acabei herdando, mas não dei seguimento a ela. Quando eu terminei a faculdade, eu fui logo desistindo da loja para seguir minha vida mesmo. Então, eu tenho 26 anos de profissão como jornalista, quando eu começo efetivamente a trabalhar. E o engenho, eu vim pensando, já tinha uma ideia, vim trabalhando de forma mais caseira, atendendo alguns clientes na própria empresa, até realmente criar o engenho em 2006. Aí realmente o engenho com seus clientes, aí a gente adquiriu um imóvel e aí seguimos aí realmente com um escritório. E a assessoria de imprensa é aquilo que a gente gosta de fazer, que é aquilo que eu gosto de falar para as pessoas. Eu sou um ajudante do jornalista. Sim, Eu ajudo esse jornalista a pôr no ar o que ele está precisando, a produzir o que ele está produzindo. sim. O assessor de imprensa é quase que um braçal. A gente está ali para dar apoio para o jornalista ter o maior quantidade de subsídios para que a matéria dele saia redonda. Então não é um trabalho glamuroso, mas é o que eu gosto de fazer, é ajudar realmente o jornalista a produzir o seu material. Que às vezes o pessoal que vem na ponta não entende todo o processo, né? Não, Por de trás nenhum. mesmo aqui do canal de Piracicaba, vocês são um grande suporte pra gente, ajudando a gente, nos alimentando com informações, né? Essa é a principal função do assessor de imprensa. E é o que eu gosto de fazer. Sabe? Quanto mais complexo, já tem de grandes equipes com mais de 10 pessoas. Então é cada um pedindo uma coisa para aquilo dar certo. Lógico, não era uma entrevista simples, né? Era, no caso, um documentário tava de um cliente. Então, enfim, são várias vezes grandes reportagens, vem grandes equipes. Você tem que estar ali dando suporte para essa equipe, porque essa equipe vem de outra cidade, fazer uma matéria, uma reportagem em Piracicaba, por exemplo, e ele não conhece nada de Piracicaba. E de repente, nessa reportagem, ele vai precisar de alguma coisa que ele não tem em mão. Então, você vê, é simples, mas é simples para quem está aqui. Eu preciso de um tipo de câmera, eu preciso de uma outra coisa, eu preciso de um, sei lá o quê. Depende do que ele está fazendo. Você está ali para ajudá-lo. A falta daquilo pode comprometer a reportagem dele. Então, o assessor de imprensa está ali para ser o peão da história. Seja muito bem-vindo de novo. Valeu, boa Tudo tarde. você Boa conversa. tarde, Rafa. Boa tarde, Marcelo. Parabéns pelo trabalho, pelos 18 anos. Eu parti um pouco mais para a área de jornalismo, mesmo você, né, tá atuando nessa parte mais de assessor, não deixa de ser jornalismo, mas tem uma crise, né, no jornalismo nos últimos tempos.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também qual que você acha que é o papel do jornalista, a responsabilidade para ter essa crise de confiabilidade, talvez. Teve uma pesquisa da Reuters atualmente que fala que caiu mais de 6% em 3 anos aí a confiabilidade do grande público com o jornalismo. Então, para você fazer uma análise desse cenário, né? Olha, eu vejo essa crise anterior a esse período mais negro aí que a gente andou passando, com jornalistas sendo ameaçados, esse tipo de coisa. Eu acho que a crise do jornalismo ela está muito ligada à crise dos jornais. Logicamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O dono do jornal não é jornalista. Eu acho que a profissão em si vem sofrendo bastante um tempo para cá, ou de uns anos realmente para cá. O fazer jornalismo já não é tão simples como era antigamente, e ao mesmo tempo ele ficou muito mais fácil devido à tecnologia, mas extremamente mais complexo. O jornalismo não é mais aquela profissão romântica que a gente gostava de ler, via nos filmes, novelas, na literatura. Você lia um livro e o cara narrava, um jornalista para você, parecia que você vinha romantizado. Essa profissão, o que na verdade nunca foi. E aí surge o quê? Para não contar um histórico muito longo e ficar só falando disso, a gente voltar aqui para o mundo bem atual nosso e lembrar das redes sociais, onde a verdade vem para as pessoas através do seu celular. A verdade é o fato ali, né? Exatamente a verdade, não tem apuração. Onde os fatos vêm para as pessoas através do WhatsApp, de uma foto no Instagram. E aquilo, por mais nítido que seja, não tem uma apuração. Quando vem uma apuração, o jornalismo mostrando que aquilo não era exatamente aquilo, ou foi montado, ou tem uma fake, ou algo ali que não é exatamente aquilo, porque você está preso num pequeno vídeo de alguns frames, ou numa imagem de uma foto, onde você não pode tomar isso como verdade. Então, esse advento dessa tecnologia faz com que as pessoas, em geral, passem a desacreditar no jornalismo, acreditando piamente naquilo que ela está vendo, achando que aquilo é a realidade pronta e acabada, sendo que você tem aquilo que é a essência do jornalismo por trás, tem a ausência daquilo que é a essência do jornalismo por trás, que é a apuração do fato. Então você não tem ninguém apurando, você tem um cara aqui com um celular mostrando uma cena, dando aquilo como verdade. E aí eu acho que a crise está estabelecida. Para complementar, como você acha que a gente consegue, enquanto jornalista, manter a atratividade com informações apuradas, com dados mais exatos, de uma manchete urgente, veja agora, sabe? Essa coisa mais sensacionalista e não tão baseada em fatos, mas mais... O marketing é muito bom, mas mais nesse marketing chamar a atenção, reter a sua atenção, e não necessariamente dados trazem esse fator de reter a audiência, né? Não sei se eu entendi a sua pergunta, mas é lógico que todo mundo quer atenção àquilo que ele está mostrando, né? E a gente... Bom, em primeiro lugar, acho que no começo da pergunta você faz uma questão básica, que é a educação. A gente não está muito acostumado com isso no Brasil. A educação é uma coisa que o brasileiro, em geral, não é educado, ele não é culto, de uma forma geral. Sim. Não estou apontando dedo para ninguém. Então, falta uma base de algo que no Brasil a gente não tem. Diferente de uma entrevista que eu estava vendo nesse final de semana não, no Roda Viva na segunda-feira, onde o cara estava falando exatamente isso que você está me perguntando. Ele falou, aqui a gente brinca com o nazismo. De uma forma tão simples, acusa as pessoas, repete discursos nazistas e como se fosse uma brincadeira. Existe uma cultura na Alemanha que foi estabelecida nas escolas, e isso veio através da educação, de que isso é proibido e ruim. Então não foi uma simples coisa, pela lei. Olha, falar disso é cadeia. Usar um termo nazista é cadeia, tem punição. Não. Existe todo um sistema de educação que veio junto com isso. As pessoas sabem que isso é ruim. Aqui não. Então a questão fundamental do que você falou se inicia na educação. Mas numa educação macro. Sabe? De uma forma que a gente, quando traz a educação, não estou falando de escola de base, não estou falando não da escola de base, Sim, a escola base. caso, da escola base.
de uma educação que o brasileiro em geral não tem. A gente sai falando discursos nazistas, repetindo atitudes nazistas, como se fosse uma coisa comum, porque a gente vê um exemplo na televisão, que é um veículo de comunicação, sendo repetido pelas pessoas. E algumas achando graça com aquilo. E outras não sabem o que são, não sabem o que é o nazismo, saem falando, como se fosse a coisa mais comum. Então, pera lá. Então, voltando na sua pergunta, se é que eu entendi exatamente o que você quis dizer, se a gente tem uma manchete sensacionalista e que ela vá além daquilo que a gente pode chamar de ético, isso é um problema do canal, isso é um problema do jornalista em si, do chefe dele que está acompanhando isso e liberando e deixando que extrapole o limite do bom senso ou do ético. Então tá, enquanto assessor de imprensa, minha função, e acho que de qualquer assessor, é dar o máximo de conteúdo fiel, fidedigno, para que a matéria saia redonda, saia bacana, saia correta. Mas quando você sai da minha profissão, atendendo você, quando você sai, termina o seu trabalho e você vai pro seu estúdio editar, compactar aquilo, preparar para ir pro ar, é uma coisa entre você, o editor, seu chefe, o pauteiro, o produtor, e eu perdi o contato disso. Aí eu vou ver no dia seguinte. Se a pessoa vem com maldade, se ela já tem uma ideia pré-estabelecida do que ela quer, eu não fiz nada ali. Não serviu de nada a minha função de assessor de imprensa. Aquilo, para você, não valeu nada, você estava ali só tomando o meu tempo. Agora, cara, se a gente tem veículos comprometidos com a verdade, éticos, você pode ficar tranquilo, cara. Você pode ficar tranquilo que vai sair um resultado final bacana, que eu vou ver no dia seguinte, aplaudir, achar que, puxa, que legal que eu ajudei a produzir isso. Então, eu acho que tudo isso vai um pouco na área de educação, mas também naquilo que não tudo pela audiência. Pelo clique hoje. Pelo clique, exato. Então, é complexa a sua pergunta, né? Porque o jornalismo sofre essa crise, talvez por ter deixado muito a desejar enquanto jornalismo. Isso eu acredito também. Eu não vou aqui chegar e culpar, culpado é a rede social. Ela pode ter parcela disso. Ou pode ser o meio que ajudou. Um facilitador. O facilitador, a piorar a situação. Mas a gente vem assistindo, e isso não é de agora, porque eu saí da faculdade há 30 anos quase. A gente já vinha discutindo isso na faculdade, na época. O quão ruim era o jornalismo, e a escola básica, que eu acabei citando sem querer aqui, é um exemplo. Então a gente já vem de uma crise jornalística há muitos anos. Ela se agravou ou se potencializou graças às redes sociais, que mostraram que o jornalismo também não estava sendo feito de forma adequada. Aí você passa a acreditar na rede social, que também não é legal, sabe, de uma forma cega. É isso que estão mostrando, não é aquilo. E você deixa de acreditar em coisas muito boas que passam na televisão, muito bem feitas, produtos bem acabados, e você passa a duvidar. Sem sentido. Generalizando. Né? Generalizando, porque agora aquilo lá não presta mais. De repente eu escuto as pessoas falar que televisão não serve pra nada. Pô, eu assisto televisão todo dia. E mesmo com as redes, em muitos lugares do país, a televisão ainda é o único meio de comunicação, né? Exato. TV aberta. Eu fico imaginando, gente, no Brasil o celular aqui mal funciona. O sinal, se você estiver nos confins do Brasil aí, se você não tiver um sinal de televisão para se informar, comunicável. E uma rádio que antes era AM, eu nem sei se pega rádio FM nesses lugares. Tem lugar que a gente não consegue uma boa estação de rádio se tiver um rádio analógico, o FM é ruim. Uma rádio digital, lógico, mas... Enfim, você imagina nos confins do Brasil. É só televisão. Você não vai lá chegar pelo celular de outras formas. Então, também... E um recorte municipal? Você já sofreu muito com isso aqui? Por exemplo, como você disse, de entregar um conteúdo bem encaminhado e no final das contas ali, quando vai ver o resultado, puxa vida, não era isso aí que tava. Não era isso, não. Sem citar nomes, sim. Né? São 26 Espero anos. que não seja a gente. Não, mas são 26 anos, então a gente já vivenciou bastante coisa. Sim. Muita coisa boa e muita coisa ruim, Sim. muita coisa... Porque eu sou de uma época ainda, tenho grandes amigos que estão mais tempo na área. Eu já entrei tarde na profissão. Mas o fazer televisão sempre mexeu muito com a cabeça das pessoas.
E ainda mexe, né? É que agora com o celular parece que isso não aparece tanto, mas o fazer televisão sempre mexeu com ego, Claro, vaidade. claro. E de uma época não tinha os celulares ainda, então, Mas ainda hoje. sim, A gente percebe que às vezes, assim, a gente que, por exemplo, o canal que ainda é totalmente digital, provavelmente vai continuar sendo, mas a gente compara, às vezes, com uma outra mídia que trabalha, às vezes, no impresso ou numa televisão, gera uma sensação diferente daquela pessoa que participou daquele projeto ali dentro do impresso. Mesmo que, eu estou falando do impresso, às vezes, de uma tiragem muito baixa, mas a pessoa se vê no impresso ali, na televisão ainda, são mecanismos, assim, que mexem muito com a pessoa, né? sim, sim. Quem não gosta de se ver, né? É. Num veículo desse. Mas eu já tive experiências, eu acho que ruins, muito poucas. Uhum, Muito poucas mesmo. Eu acho que se for eu não consigo contar numa mão. uhum. Se eu for Que lembrar, bom. 2 ou 3 casos aí, talvez alguns a mais. Uhum, Mas de situações foi no dia seguinte o resultado não foi muito esperado, né? Mas ali, nas vezes que eu passei por isso, eu percebi depois que a ideia era aquela. uhum. Eu fui lá, fiz o meu trabalho, o cara mostrou, mas ali tinha já uma intenção Sim. sensacionalista por trás ou de mostrar uma outra coisa. Uhum, Então, mas isso é comum, isso não vai deixar de acontecer. Infelizmente, né? uhum. Sobre o recorte local, eu gosto muito da televisão local, da reportagem local, dos jornais locais. A gente não pode só se informar pelo nacional. Uhum, Sabe? Eu acho que as pessoas não pensam exatamente de uma forma linear. Elas têm uma ideia político-social da cidade onde vive e uma outra uhum. do nacional. Uhum. Sendo que não é assim. Eu acho que a gente tem uma linha de pensamento linear, deveria ser assim com todo mundo, né? É uma forma de pensar única. Mas na minha cidade eu penso de uma forma, no nacional eu penso de outra. Isso eu acho, até na hora de votar, eu acho estranho esse tipo de comportamento. Mas um jornalismo local bem feito, eu acho que ajuda a dar uma equilibrada nisso. O que a gente não tem, infelizmente, em grande quantidade. Temos um canal Piracicaba, tenho assistido vocês. São bons veículos no interior, mas no interior do Brasil. Por onde a gente anda, você não vê grandes veículos. Você vai no Mato Grosso, tem um grande jornal na capital. Só não vê bons jornais, entendeu? Lá no interior do Mato Grosso do Sul. Não vê. E ainda tem aquele pessoal ainda que... Quem ainda faz jornal, né? Faz ali na cidade como um caça-níquel, né? Não é um produto ali fruto de um jornalismo. É ali um apanhado de informações, às vezes até da prefeitura local, para cobrir algumas situações ali. Não informa Às vezes até de um leitor. político local. Né? Então sempre tem uma intenção. Sempre a intenção sempre vai haver por trás. O dono do jornal, o canal do Piracicaba tem um dono, o jornal tem um dono, a rádio tem um dono. Então tem uma intenção. Mas nem sempre essa intenção é das mais éticas, né? Às vezes a pessoa tá ali com aquele veículo. Tem muitos veículos que aparecem em períodos eleitorais, né? Depois eles somem. Isso é muito comum. Muito comum. Muito comum. Rádio, TV, programas, jornais. Isso sempre foi assim. E acho que vai continuar sendo. É só para o público entender, porque ele faz um site, talvez tenha um crescimento ou não, mas é uma forma de ele falar aqui, ó, se você não responder ao meu interesse, aqui vai a notícia, entre aspas, a informação, né? Sim, sim. Agora, voltando para o Engenho da Notícia, vocês têm um nicho que vocês atuam mais, sei lá, artístico, corporativo, ou é bem diversificado? Qual que é o foco ali do Engenho da Notícia? Hoje é corporativo, mas é o mercado que balizou. A gente já atendeu de tudo. A gente gosta de atender de tudo. E jornalista é aquele especialista em generalidades, né? Então já chegou pra gente de tudo quanto é cliente. Políticos muito poucos. A gente realmente trabalhou um pouco com políticos, mas eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de cultura. São as pautas mais gostosas de produzir e aquelas mais fáceis de se vender, porque entra em qualquer lugar. Se está com uma pauta bacana de esporte, uma pauta de um espetáculo cultural, pô, ele entra em qualquer lugar, né? Ninguém breca uma pauta dessa. Então é gostoso, sem placa, só notícia, né? Você vê depois, quando você dispara o seu texto, dispara o seu release,
todo mundo publicando, porque é bacana. Lógico, você está em outro tipo de setor, você vai ter dificuldades de encaixar seu material. Mas faz parte também, porque é um desafio. E quando você consegue, eu sempre vibro. Porque não é fácil. Nem toda a pauta é simples, né? Então, as mais simples são aquelas gostosas, mas elas são aquelas fugazes também, né? A gente gosta do desafio, né? É onde que tá a nossa vertente jornalística também, né? Porque se a gente está comprometido com aquilo é porque a gente viu uma pauta, um assunto, notícia ali. A gente não sai divulgando qualquer coisa. Sim. Enfim. E o leque de clientes do Engenho Notícias abrange tudo, né? Então, a gente já fez de tudo um pouco e não tem nenhum segmento assim mais específico que a gente atue. Não tem. E, Marcelo, continuando ainda nessa questão do engenho, 18 anos, eu sei que provavelmente isso te encha de orgulho, e deve ter algum aspecto que você diz assim, pelo menos às vezes no seu íntimo, poxa vida, isso nós fazemos muito bem, isso nós fazemos um bem para o jornalismo local. Eu gostaria que as pessoas até olhassem com mais atenção para a gente por esse trabalho. O que você destacaria assim no Engenho da Notícia que é a cereja do bolo de vocês? Eu não sou um cara vaidoso, sabe? O que eu gosto realmente é de ver meu material publicado. Que a gente leva a conhecimento das pessoas. Eu não sei, o engenho é uma coisa assim que quando a gente criou, a gente já pensava dessa forma, né? Em levar assunto de qualidade. O que, por exemplo, tem uma coisa na assessoria de imprensa que eu não gosto. A gente devia criar mais pauta do que escrever mais texto, né? Infelizmente, as redações ficaram enxutas por a crise jornalística mesmo. Então, muito do material produzido na assessoria de imprensa ele acaba sendo utilizado pelos veículos de forma geral. E eu gosto realmente de sugerir pautas. Porque quando a pauta é boa, e tem uma coisa aí que eu falo, e isso me enche de orgulho. E às vezes não é meu cliente. E aquela pauta encaixa para determinado veículo, eu sei que eles estão procurando. Eu pego o telefone e faço, cara, vai atrás desse assunto. É legal, ó, tá rolando isso. Eu dou de pronto. Não vou escrever, até posso, mas às vezes essa pauta não ou pertence a alguma outra empresa, ou é de fora, não conheço quem tá cuidando daquilo, sei lá. Mas é passar a informação pro jornalista de uma forma assim totalmente despretensiosa. Contribuir, exato. Contribuir com o jornalismo local. Exato, né? Exato. Com a notícia, com a informação e ajudar a disseminar aquilo. Porque eu não sou um canal. Eu não sou um canal, não tenho um grande site de notícias. Não, meu negócio é produzir informação, conteúdo. E dali eu só sou uma ponte. Não? Mas dá orgulho, às vezes você fala, pô, isso aqui é uma pauta legal. Você enxerga ali. E isso independe, sabe? Se alguém tá te pagando ou não. Que fala mais alto a veia jornalística tá ali, né? Então você fala, pô, isso aqui é um baita assunto legal. E a gente, como eu já, por exemplo, eu gosto muito de escrever. A gente não quer só produzir release. Eu tenho minha vertente de escritor. Você vai num espetáculo, você vai ver uma peça de teatro, você vai ver um show, você vai ver. E no dia seguinte, eu vou lá escrever. Tem um blog. Eu tenho um blog. Chama Porto Piracicaba. Totalmente despretensioso, é feio, tá? É blogspot, tá? Mas ele tá lá. É o blog. Um colunista. É o blog mais antigo em atualidade em Piracicaba. Na atualidade. Tem mais antigo, só que eles pararam. Até saíram do ar. O meu tá lá, acho que já faz uns 12 anos ou mais. Então, ele existe, eu não deixo sair do ar. Então ele tá abastecido de muita informação. Então eu vou e faço uma crônica sobre aquilo, ou pelo menos eu pontuo que aquilo aconteceu. Principalmente se não teve uma cobertura jornalística daquele evento. Como um show que teve recentemente no Monte Alegre, que veio uns caras fodaços, um show de rock internacional, não sei se vocês ficaram sabendo. Um show muito bacana. E não tinha cobertura jornalística, era um evento fechado, só para alguns convidados, eu tive acesso, fui ver o show, e no dia seguinte eu escrevi uma crônica. Ele tá lá registrado. Se alguém um dia procurar, é difícil achar no Blogspot, porque o Google também tem suas limitações ou suas trancas, né? Suas chaves. Mas tá lá. Então,
você fizer uma busca um pouco mais elaborada, você vai achar esse baita grupo com cantores de rock dos anos 60 e 70 que tiveram em Piracicaba. Se apresentando, cantando clássicos do rock. Aí eu fui lá e escrevi uma crônica sobre isso. Tá lá o registro. Por quê? Porque é aquela coisa, poxa, vai passar em branco. Ninguém viu isso. Né? Sim. Isso aconteceu e é como se não tivesse acontecido, porque não aconteceu. Ninguém registrou, fotografou, né? Como tinha uma propaganda, né? Fotografou. Não, então dançou, meu. Já era. Então a gente tem essa vertente, né? E o engenho, né? Por ser meu, o engenho, e eu ter essa prática comigo, eu acho que isso é o que mais me orgulha. Recentemente um projeto chamou a atenção aqui da gente, o Rota Cervejeira, né? Sim. Fala um pouquinho dele pra gente, por Cara, favor, Marcelo. Nasceu jornalisticamente também. Ele nasceu dessa história, né? Eu fui assessor do Sena durante alguns anos. Sena é um instituto aqui, alocado dentro do campus da Exalc. Exalc. E teve um professor que estava fazendo essa pesquisa sobre a quantidade de milho na cerveja. Ah, legal. E isso em 2012. Isso me chamou a atenção. Eu descobri que eu era um traído. Eu era traído, para não falar outro termo, né? Eu era traído pela Ambev, né? Que não me contava o que tinha na cerveja, né? E esse professor descobre. E eu gosto de cerveja, bebo muita cerveja. E sem saber que eu não bebia, né? Detalhe que eu não bebia cerveja. Era suco de não milho com álcool. Exatamente, um curau. O puro creme do milho. Então, a Rota Cervejeira vem daí, ela surgiu agora. Isso é só um contexto que já existe na minha vida há 12 anos, há 11 para 12 anos, já está indo 12 anos. No mês de outubro, onde esse professor me deu um estudo que ele não conseguiu publicar no Brasil. Ele escreveu em inglês, publicou numa revista internacional e passou o estudo para mim, eu li. Procurei, mas é isso que você está me falando, cerveja? Tem milho na cerveja? Não tem milho na receita da cerveja, né? Era pra ser malte, lúpulo, cevada E água. e água. Depois Só, vê né? que o outro gosta de cerveja aqui Não, também. passou a informação no ponto. Tem mais apreciador aqui. Sei. Perfeito. E sim, essa receita da cerveja, você faz cerveja na cozinha da sua casa. Isso. Ponto. Agora, pra essas pautas, ele não me escala, não, né? Agora, pra ir lá apurar uma coisa super desafiadora, agora pra ir curtir lá com vocês, eles escalaram os Mas outros olha, aqui. Traíra ele, viu? Não, mas tá convidado por mim. Aí, Tá tá vendo? inclusive. Valeu, Rafa, valeu. Aí, então eu passei a ser um admirador de cerveja de verdade. Comecei a procurar cerveja de verdade, entendeu? E me interessar pelo assunto, o que é cerveja de verdade. E isso me levou a um outro ponto que Piracicaba tem 11 cervejarias. Não. 11 cervejarias que fazem cerveja aqui na E cidade. de alto nível. De alto nível, todas Alto muito boas. Não deve nada para as outras aí fora. Eu conheço cervejas de longe. Eu e minha esposa que está aqui, a gente está sempre passeando. E a maioria dos nossos passeios, nossas viagens, são ligados onde tem uma cerveja diferente para se beber, para se provar, para degustar. Aí, pensando nisso, um dia a gente viu o trenzinho lá na Rua do Porto e a gente pensou em aliar as coisas, né? De fazer uma rota com aquele trenzinho e ele ir passando pelas cervejarias da cidade, onde as pessoas pudessem descer do trenzinho, degustar, subir no trenzinho e volta, e isso foi feito. Então, a prefeitura ajudou, fez essa ponte entre o cara do trenzinho, entre o pessoal da Piracerva, porque tem uma associação recém-criada em Piracicaba com os fabricantes de cerveja. Então, essa associação foi criada em setembro, outubro, agora do ano passado, 2023. Então, a gente sentou numa mesa na prefeitura e falou, você faz o passeio apenas com as cervejarias da Piracerva, que é uma entidade que representa um grupo. O trenzinho está aqui e eu entrei com o meu know-how, minha força de trabalho, porque eu criei o projeto. Então, a prefeitura, bem dizer, não participou, não participa da ação, mas ajudou a criar o roteiro. O roteiro já existe, a gente faz a Rota Cervejeira. Passamos sempre em 2 cervejarias. Isso aconteceu em dezembro, em janeiro não, porque não tem ninguém na cidade, a cidade está bem esvaziada. Fevereiro, carnaval tá aí, eu não sei se a gente vai conseguir uma data. As cervejarias também precisam abrir, né, o espaço. Mas acho que a partir de março a rota tá de volta. Já pode pôr na lousa lá, pauta, março, aí. Tem que ter. É um baita de uma pauta. É Sim, muito é legal legal. pra caramba. Muito. Porque eu não criei nada, assim, de inovador. Eu criei em Piracicaba. Uhum. Mas se você for em Santos, tem uma rota lá diferente. Se for no Blumenau, de Blumenau é fantástica.
ela funciona como um táxi, um estacionamento de táxi. São 10 combis. Então, se chega um grupo de 5, 7 pessoas, sobe na primeira Kombi. E as Kombis são todas estilizadas, assim, com cerveja, essas coisas. E ele faz a rota. Em Blumenau, não, desculpa. Gramado. Blumenau tem também. Uma outra rota, porque a cidade de Blumenau tem uma pegada cervejeira muito mais forte. E a rota, eu não achei uma rota ela que faça lá. Que leve todo mundo. Você pode fazer o circuito pela cidade. Em Gramado tem essas Kombis, aí a Kombi faz o passeio e ela volta pro fim da fila. Ou se chega uma turma de 15, 2 Kombis, entendeu? E ela vai passando pelas cervejarias da cidade de Gramado. Curitiba. Curitiba tem aquele trenzinho que faz Curitiba-Morretes, que é uma cidadezinha bem próximo, que tem quase na beira do mar ali. E é o passeio do curitibano de domingo, é descer para Morretes, como a gente desce para Rua do Porto. Só que é um caminho um pouco mais longo e se desce de trem. Chama Estrada da Graciosa. Você consegue fazer de carro também, é um passeio fantástico, quem não foi. Só que o prato principal lá não é peixe, é barreado. Então tem o trem que faz esse passeio, uma vez por mês, ele vai com o viés cervejeiro. As pessoas sobem no trem para ir tomar cerveja, descem lá, passeio na cidade, voltam no trem, sobe tomando cerveja. Então você faz esse passeio. Campinas e Jaguariúna. Também está se criando um passeio cervejeiro dentro do trem. Então não criei nada de inovador. O que eu tentei foi adaptar as condições de Piracicaba a esse grupo de cervejeiros que nós temos na cidade, que estão fazendo ótimas cervejas. E alguns, na verdade, nós não visitamos todos, porque tem alguns que não têm condição de receber público. Não tem as torneiras, não tem condição física mesmo. Então nós visitamos, por enquanto, 4 cervejarias. Tem mais 2, então vão ser 6 daqui a pouco. Tem 2 nano cervejarias sendo criadas em Piracicaba. Na verdade já estão prontas. Uma já foi inaugurada a semana passada, onde o cara faz a cerveja dentro do bar. Eu queria perguntar, o que é uma nano cervejaria? É uma cervejaria pequena, minúscula. Tá. Então, os termos em inglês, era uma tap house, uma casa de torneiras, e hoje ele é um brew pub. Ele produz lá dentro, num bar, num espaço um pouco menor que esse onde estamos aqui. Ele tem 3 tonéis, 2 de fermentação e uma panela. Associação. Faz parte da associação. Como que é o nome dele? Esse chama Em Nome do Malte. Fica aqui próximo do fórum. O outro cicriano chama Peixe Para. Fica na Rua do Trabalho, ali na Avenida Independência. São essas 2 nano cervejarias que você vai no bar e toma cerveja feita no local. Que legal. O que é muito comum na Alemanha. Que a gente não está acostumado. Na Alemanha, a ver marcas de cerveja. Tem 3 marcas que a gente até conhece no Brasil, que você vai no supermercado e você encontra essas marcas. São famosas. Mas na tradição alemã, na Baviera, você vai no bar e ele faz cerveja dele. Tem isso de tomar um rótulo e cerveja no copo. Ele é da torneira, quente, né? Ou não? Temperatura ambiente. Outra coisa que eu aprendi nesse mundo, cervejeiro, é que não se bebe cerveja gelada. E cerveja boa não é ruim. Cerveja de boa qualidade. Agora, eu gosto de fazer uma provocação. Até com a Coca-Cola. Você bebe Coca-Cola quente? Ela é horrível. Por que você põe? Por que você bebe ela gelada? Pra disfarçar o gosto, né? Perfeito. E cerveja é igual. Cerveja da Ambev. E eu não tenho medo de falar. Não, também não patrocina se você nós. pega Brahma, se você pega Skol, se você pega Antártica, bebe quente. A Kaiser, lembra da Kaiser? É horrível. A cerveja quente, essa que tem milho... O ponto tá me falando que é ruim mesmo. É ruim. O cara do ponto Mas a cerveja de verdade, é boa. Você toma a temperatura do ambiente, é boa. Eu tomo. Eu tomo porque se eu tô com vontade de tomar aquela cerveja, eu não espero ela ficar gelada, porque gelada você não vai sentir o gosto. A Coca-Cola toma gelada para mascarar. Aí vem, quando se começa por milho em quantidade no Brasil, a publicidade também muda. A gente entra em comunicação. O que acontece? Na propaganda da cerveja final dos anos 80, já em todos os anos 90 e até agora. Na praia, associa mulher o verão. pelada associando o verão. Estupidamente gelada. Você bebe cerveja estupidamente gelada. Cerveja, por que você põe algumas coisas tão legais na cerveja para dar aroma, sabor, para sentir o aroma e o sabor? Outra coisa, você pega uma Brahma, uma Skol e joga, derruba na roupa, acho que todo mundo já derrubou, cheira depois. Ela cheira urina. Aquilo vem do milho, né? Que não é milho exatamente, né, gente? É o caro, é aquele
aquele mel adocicado que compra no mercado, tem uma marca chamada Caro. Sim. Mel. Ele é quase um mel de milho. Aquilo que se coloca na fermentação, onde está ali fermentando a cerveja, você coloca aquilo pro fermento agir muito mais rápido e transformar aquela cerveja, fermentar ela num período aí que menos de uma semana. Você não com a cerveja boa, demora 10 dias para você fermentar ela e ficar boa para se beber. Eles fazem isso em 3, 4 dias, através desse milho. É pela escala, né? Pelo lucro e tal, né? Pra fazer mais rápido, é isso? Sim, ele quer quantidade, né? Ele precisa de quantidade. A cerveja demora 10 dias. Se conseguir fazer em 3, Mas daí não é cerveja. é isso que todo mundo convencionou se falar que é cerveja. Por isso, graças a esse professor do Sena, tem que falar o nome dele aqui, Luiz Carlos Martinelli, Luiz Antônio Martinelli, desculpe, existe o termo puro malte. Puro malte. Não existia puro malte. Legal. Agora tem a latinha. Você entra no corredor do supermercado, o que não é puro malte está do lado da gôndola. O que é puro malte está do outro lado da gôndola. É só você convencionou-se falar essa coisa de cerveja. Não é cerveja. É. Tanto que, para diferenciar, criou o termo puro malte. Então, cerveja, para ser cerveja, tem que ser puro malte, claro. Porque ele identificou, em 77 marcas investigadas, e na matéria, na época que a Folha de São Paulo publicou na íntegra, foi uma página, aquilo é o meu troféu de vida, eu que escrevi aquilo, ele colocou o nome das 77 marcas, que ele comprovou que tinham mais de 40% de milho. Então, se tiver alguma coisa. Vocês são corajosos, Nesse né? copo. Mexer com esse mercado. Nesse copo aqui de água, se 44%, 45%, 40% for uma outra coisa, não pode se dizer que é água. Qualquer coisa que tenha 45% de uma outra coisa não é aquela coisa, né? Enfim, essa é a história da cerveja. E Legal. daí veio esse meu... E a rota cervejeira tende a aumentar a frequência aí? Talvez ser mensal, ou até mais, quinzenal, final de semana? Porque parece um assim, projeto espetacular para o turismo aqui local, né? Obrigado. A ideia é fomentar a indústria cervejeira. É. Fomentar a indústria local cervejeira. Sim. Porque isso, todas as cidades estão tendo a sua cerveja. A gente só quer disseminar isso na cidade. Tá? Na impossibilidade do trenzinho não fazer a rota, no dia 10, aí as pessoas começaram a me procurar. Olha, você faz a rota, mas eu tenho um grupo aqui de 15 amigos. Vem vindo um grupo de 15 pessoas de uma cidade próxima que querem fazer. Eu falei, olha, primeiro que o trenzinho precisa de 40 pessoas para sair. Posso pegar uma van e a gente faz esse passeio e vamos nas cervejarias? Porque o que eu quero é disseminar a cultura da cerveja. Sim. Então você paga a van, a gente vai na cervejaria e faz o passeio. Você vai conhecer o que é uma cerveja, o processo de fabricação da cerveja, que é muito simples. Mas as pessoas quando vê se encantam. Tomar a cerveja ali do próprio barril, não o barril, esse que tá num bar, o tanque mesmo, né? Tomar a cerveja dali é uma delícia. Uma cerveja fresca. Não passa por processo de pasteurização ainda. Então é muito bom. Ele tá gelado, porque a cerveja sai gelada do tanque. Então as pessoas se encantam por isso. Então temos dia 10 de fevereiro, passeio pela cidade. Em 4 cervejarias, um grupo pequeno de 15 pessoas, que vai fazer esse tour. Eu gostaria muito que através do trenzinho a gente pudesse fazer sempre, mas ele tem suas limitações, né? Então, mas, poxa. A Fernanda aqui, que tá com a gente, ela deve estar desconfiando que eu tô me coçando por dentro aqui. Porque eu comentei com eles, eu tinha um desejo. Eu acho que Piracicaba tem alguns produtos bem característicos, né? Tem a história do café na cidade, de cana-de-açúcar e agora de cerveja também. Engraçado que era até o mesmo nome. Eu gostaria de produzir uma espécie de documentário com essas rotas. E eu acho que seria muito bacana se a gente pudesse fazer uma espécie de um documentário com vocês também. Olha, eu não posso falar pela Piracerva, que é a Associação das 11 Cervejarias, mas eu tenho certeza que eles vão adorar. Sim. Tenho certeza que vão abrir as portas. Talvez um outro por algum problema de agenda, de data, não queira, mas... Às vezes documentar o passeio em si. Não, o passeio, rapaz, é muito legal. No último passeio que tivemos dia 29 de dezembro, quer dizer, véspera de Réveillon, tinha 40 pessoas no trenzinho. A rota recebeu pessoas 2 londrinos, estavam na região,
ouviram falar da rota. 2 londrinos ficaram encantados. Eu tinha um casal do Rio de Janeiro. Eu tinha um outro casal de Salvador. Não, do Rio de Janeiro eram 4 pessoas. E nos outras 2 datas da rota, nós tivemos muitas pessoas de Americana, Campinas, Rio Claro, Capivari, quer dizer, toda a região vindo. E são cidades que têm cerveja artesanal. Nunca tinha ouvido falar da cerveja deles lá, na cidade deles. Campinas tem 36. Nossa. A região metropolitana, né? Tem 36 fábricas de cerveja artesanal na RMP lá, RMC. Então, Limeira acho que deve ter uma, mas Rio Claro tem 2. Então é gente de fora que vem para fazer esse passeio, ver como é, experimentar essa cerveja tão diferente, que é diferente realmente. Para quem toma uma Brahma ou uma Antártica, Skol, bebe, parece outro produto. Coisa da qual o engenho acabou abraçando, né? É quase um subproduto do engenho notícia que não tem nada a ver, Sim. mas é um hobby fantástico, da qual eu me orgulho muito de poder colaborar, porque só tô ajudando as pessoas a descobrirem que cerveja, o que é cerveja. Não. Marcelo, vocês também fazem assessoria do Prêmio Pirarazi Sim, tô fazendo esse ano. esse ano. Não é porque a gente tá concorrendo, não vai pedir voto, não. Mas aproveita e faz Votem seu lá. comercial. Canal de Piracicaba e jornalista Irã. Conta pra gente como é que é essa iniciativa, como funciona, enfim. Olha, acho que a melhor pessoa para falar isso realmente é o Elcio. Uhum. Elson, de Belém. Mas é uma iniciativa muito legal, porque não se tinha um prêmio desse em Piracicaba. E Piracicaba tem uma produção cultural muito forte. Uhum. E não só cultural, de comunicação, tem 30 Categorias. 30 categorias. Então, independente dele não ser um prêmio ainda conhecido, está na sua 3ª edição, mas ele é um prêmio que eu acho que vai despontar com o tempo, ele vai ser o grande prêmio de Piracicaba se ele se manter aí nos anos, se ele ganhar apoio da prefeitura, porque até pela minha profissão como assessor e divulgando muitos espetáculos, eu gosto muito de falar da Paixão de Cristo, que esse ano são 35 anos, e eu já recebi veículos de longe para cobrir a Paixão de Cristo aqui. E de Campinas sempre. Então todo ano tem, por exemplo, uma cidade como Campinas, que é o triplo de Piracicaba, não tem uma vida cultural como Piracicaba tem, intensa. Cultural, né? A cultura de Campinas é um barzinho com um cara tocando lá. É ir no barzinho com um músico, é um barzinho com uma dupla, é um barzinho com uma bandinha. Isso é a vida cultural de Campinas. Tem um carnaval bom, muito grupo de samba, mas onde eles tocam, não tem uma produção cultural teatral grande como tem em Piracicaba, grandes espetáculos, grandes movimentos artísticos, culturais. Então, voltando, festas, não tem. Pessoal, Campinas, nossa, rapaz, Piracicaba tem tudo isso, Campinas não tem. Isso me enche de orgulho. E o Prêmio Pirarazi vem para premiar esse pessoal, para mostrar que realmente a cidade tem uma produção forte. Se eu estou falando de Campinas, você imagina o resto, né? Que a gente está em volta aqui. E, culturalmente, Piracicaba é capital dessa região e deixa Campinas muito além, bem para trás. Capivari tem muita coisa, inclusive. Então o prêmio vem para isso. É um prêmio que ele é muito democrático, qualquer pessoa pode votar. Qualquer pessoa, não precisa ser do meio. Tá. Eu já abri lá, ainda não votei. Estava sem tempo de votar por inteiro, acabei não votando ainda. Então é um prêmio que veio para ficar, é um prêmio importante, é um prêmio que mostra reconhecimento, tanto de quem está fazendo, porque ele tem esse conhecimento de tudo aquilo. Isso que eu achei legal do prêmio, abracei a causa, ajudei ele a divulgar. Estou ajudando. Eu não conheci, tem artistas ali que eu nunca ouvi falar. Então acho que isso é bacana. O prêmio vem servindo também para divulgar gente que eu nem sabia que existia. Como DJ. Então tem uma categoria de DJ, eu falei, gente, eu conheço 2. E acho que tinha 7 na categoria. Tinha bastante. Tinha bastante. Então acho que ele tem um mérito muito legal e um futuro bem bacana pela frente. Legal. Bom, eu acho que a gente vai chegando pro nosso final. E eu gostaria de deixar um espaço aberto aqui para vocês, se quiser deixar um recado final também para o nosso público. Nesse momento tão importante, né? Da história do Engenho da Notícia, da sua história. Obrigado pela oportunidade. Olha, vocês estão de parabéns. Eu sou assíduo
colaborador aqui do canal de vocês. E eu vou confidenciar um negócio. Confidência agora. Vocês notaram o canal de Piracicaba desde o comecinho do canal de Piracicaba. Era algo assim, a gente tinha, iniciando o Era trabalho embrionário, mesmo, né? Era, cara, coisa de 2, 3 mil seguidores. E eu recebi um contato de vocês e eu fiquei super feliz. Porque eu já conhecia a grandiosidade do trabalho de vocês. Cara, isso me orgulha, porque eu fico até emocionado. Porque, bom, a gente atende grandes espetáculos, não importa onde eu tava. E eu tinha um repórter da Globo aqui, me pedindo para assessorar, e eu tava sozinho. E chegou um estagiário de um jornal pequeno, quer dizer, um jornal pequeno que nem tinha jornalista, era o dono do jornal, ele tinha aquela pessoa que era um estagiário, ajuda a fazer essa matéria, vai lá, que vai ter uma coletiva sobre isso aí. E nenhum nem outro me veio me falar nada. Foi uma terceira pessoa que veio me falar, cara, você atende o estagiário com a mesma atenção que você dá pro jornalista da Globo. Sim. Cara, pra mim não tem diferença. Se surgir um outro canal, pode ter 10 seguidores, seja o que for, se for um canal de comunicação, tudo, eu quero saber quem é o contato, eu quero saber quem é o dono, eu quero o telefone, o Instagram e o e-mail para pôr no meu mailing. Ele vai passar a receber minhas notícias. Não faço diferenciação com ninguém, nunca fiz. Talvez seja isso o segredo do sucesso do Engenho da Notícia. Talvez. Se é que tem um segredo, se é que ele é sucesso, ele está aí há 18 anos. A gente trabalhou 5 anos no Sebrae, como assessor de imprensa do Sebrae regional. E tem um estudo que também só fiquei sabendo porque eu estava lá no Sebrae. As empresas no Brasil não duram 5 anos. A média é 5 anos. Depois de 5 anos, de 100 que abriu, mais a metade já fechou as portas. Então tá há 18 anos no mercado, seja lá fazendo o que for, pode ser um borracheiro, pode ser um bar, seja lá o que for, já é louvável. Para qualquer pessoa, para qualquer empresário que ou, como se diz agora, o empreendedor que queira se meter a ser dono do próprio negócio. Então, para mim, cara, é dar atenção para todo mundo. Isso não tem diferença. Agora vai falar, eu vou me encher de orgulho. Hoje vocês tinham 2 mil seguidores, vocês têm mais de 50 mil seguidores. Eu fico orgulhoso de ver o trabalho de vocês. Tem que estar orgulhoso aqui é vocês de ter 50 seguidores. Em quanto tempo? Acho que Quantos anos tem o canal em Piracicaba? É um pouco mais de um ano. Então, daqui 18, cara, eu espero vocês estar me atendendo. Eu tenho que passar dos 5 anos. Minha meta é passar dos 5 anos. Aqui já vai ser louvável. Então, daqui 5 anos, eu espero vocês estar me atendendo, cara. Imagina. Vou recebendo meus releases. Você é sócio daqui já. Poxa, não. Eu acho que não, porque é um mercado. Um não ajudar o outro, vai todo mundo pro mesmo buraco. E aqui em Piracicaba, os jornalistas são unidos. A gente vê a união, entendeu? Entre as pessoas, o trabalho agora. Sobre os jornalistas. Os canais não, são concorrentes, tem questão comercial, essa coisa toda. Os jornalistas em si, eles são amigos, um ajuda o outro. Participo de grupos, então a gente vê. E se eu não posso fazer aquela pauta por algum motivo, seja ele qual for, passa para alguém e isso acontece. Então, vocês estão de parabéns, porque 50 mil seguidores em um ano. Vendendo notícia. Porque tem outro detalhe, né? Não é uma rede social. Não é alguém ali falando de uma coisa fugaz, ou simplesmente só mostrando festa, ou mostrando aquilo que todo mundo quer ver. É mostrando em geral o que as pessoas não gostam de ver. Esse é o desafio nosso aqui. Esse é o desafio, né? Do jornalismo em geral, né? Então, um canal novo, em um ano, parabéns pra vocês. Imagino, que isso. Vocês que merecem. Não. Hoje a homenagem é pra você, Marcelo. Obrigado. A homenagem Obrigado. do Engenho, tudo que vocês têm feito por Piracicaba. Realmente eu agradeço pela atenção que você sempre deu pra gente. Eu falo isso de coração mesmo. Eu lembro exatamente onde eu estava quando eu recebi a primeira ligação, o primeiro contato de vocês. Tamanha forma que me marcou. Então, pela grandiosidade que vocês se apresentam para a cidade. Então, parabéns pelo seu trabalho, que venham muitos mais anos aí pela frente e que vocês consigam se consolidar ainda mais. Contem conosco, contem com o canal de Piracicaba. A cidade de Piracicaba é agradecida a vocês. Eu que agradeço essas palavras suas aí. Com E certeza. aproveito
Você pediu para encerrar, a convidar as pessoas a conhecer o Higiene Notícia. Uhum. Vai lá, tem um café, tem 2 máquinas de café lá, então Opa. café não falta, cara. Você quer perguntar se tem cerveja? Eu ia perguntar agora, você pode deixar lá o barrilzinho. Eu já vou visitar com o café. Com a cerveja, eu vou morar lá. Olha, o barril não tem ainda, porque barril de chopp a gente sabe, se não tomar com uma certa frequência, ele não vai ficar bom. Ah, mas tem um amigo meu que toma. Então, se a frequência de pessoas começar a aumentar, um barril vai ter que ter. E aí dá pra tomar à vontade, ele não vai estragar. E o barril, depois que abre, tem que tomar. Né? Sim. Você sabe que o problema de tomar é o. Quando você vai Obrigado aí pelo entrar no canal do Piracicaba. Valeu. Inicialmente, café é garantido, tá? Tá. E cerveja sempre tem uma latinha ou outra lá. Então a gente vai Mas lá. se você vai num bar e o chopp não tá bom, é porque aquele bar não tem rotatividade do chopp. Ele abre o barril há uma semana, 10 dias atrás. A partir do momento que você extraiu o chopp e entra oxigênio no barril, começou a oxidar. Não vou deixar isso acontecer no Higiene Notícia, não. Quando tiver chopp lá, A é pra gente matar, não vai deixar. é pra matar o barril. Conte comigo. Onde? Pô, muito. espero vocês lá. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso com essa pessoa maravilhosa. E gostaria de convidá-los a se inscrever aqui no nosso YouTube para mais bate-papos como esse. Você também que não nos segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, corre lá, deixa seu curtir, seu like. Contamos com todos vocês. Canal de Piracicaba, a informação você encontra aqui.